Ai, gente, meu nome é Letícia Oliveira, mais conhecida como Lê Oliveira. Tô no cenário da dança há 13 anos. Comecei com danças urbanas, vivenciei muitas outras coisas na minha vida, com arte. E hoje em dia também pratico dança de salão, há alguns tempos, que eu já não sei contar mais agora. E estamos aqui com Júlia Gunas, desse podcast do Mais Arte Sempre, que foi um projeto que eu tive o prazer de trabalhar também, maravilhoso. E é isso, né? Vamos começar a trocar um pouco dessa ideia sobre como é esse cenário, né? Essa Júlia que é experiente aí no ramo há muito tempo, serve de inspiração para muitas pessoas, inclusive para mim, vou deixar isso bem claro. E é isso, conta aí pra gente um pouquinho como é que foi o seu processo, como é que é. Eita, ouvi da Letícia Oliveira, que eu sou uma referência, uma inspiração. O que é isso? O que é isso? Eu fico emocionada. Letícia é uma artista que eu já admiro há muito tempo, tento trabalhar com ela há muito tempo. Mas Letícia não quer saber de trabalhar comigo, não, tô brincando. Bom, eu comecei a dançar com 15 anos em Pirenópolis. Eu sou de Pirenópolis, Goiás, nasci e cresci lá. E eu comecei a dançar dança de salão. Eu comecei com o Zouk. E assim que eu vim pra Brasília, lá mesmo eu comecei a dançar dança do ventre também, Tribal Fusion. E aí quando eu vim pra Brasília, eu me apaixonei pelas outras danças de salão e eu entrei no curso de artes cênicas por causa da dança de salão. Então, acaba que minha vida, eu sou bem híbrida por uma consequência, assim, do caminho. Eu queria fazer dança, mas não tinha, e a minha família era de Brasília, pela conveniência eu acabei fazendo artes cênicas. E com isso, meu caminho, minha arte, né, o meu caminho na arte acabou sendo bastante cruzado entre a dança e o teatro. E hoje é mais ou menos isso que eu faço. Inclusive no mestrado eu tô falando sobre a junção, né, a fusão entre a dança de salão e o teatro. Essa linguagem híbrida que eu acho muito rica, que é o mesmo caminho que eu sigo na companhia, nas Carmens, né? Carmen Cia de Dança. Uma companhia que eu já tava com muita vontade de fazer há algum tempo. Depois que eu fiz um trabalho onde eu dançava de vestido de homem, né, caracterizada como homem, eu dançava com uma mulher. Eu era um vestido de homem e ela vestida de mulher, e eu falei, cara, imagina isso aqui com um grupo de mulheres, todo mundo achando que são homens, na verdade são mulheres, minha piração, né, cabeça de atriz também já misturou tudo. E aí formei a companhia com o tempo, né, a gente começou como um grupo de estudo e aí acabamos virando a Carmen Cia de Dança e fizemos alguns trabalhos onde a gente mesclava e as pessoas não identificavam que eram mulheres vestidas de homem, assim, isso pra mim era uma coisa bem interessante, um marco da mistura, realmente da fusão do teatro com a dança de salão. E de mulheres na dança de salão, que é um ambiente bastante machista ainda. A gente ainda tá, não só a dança de salão, porém, também. E que a gente tá cada vez lutando mais para conseguir não tirar os homens, mas para conseguir conquistar o nosso lugar junto, né? Pra gente poder fazer junto. E recentemente a gente abriu na audição a gente estava aceitando, além de mulheres, a gente começou a aceitar todos os gêneros. E quando a gente fala de todos os gêneros, as pessoas falam assim, mas vocês estão aceitando homem também? Não, a gente está aceitando todos os gêneros. Trans, cis, homem, mulher, tudo. O que você se identifica não me interessa. Me interessa você em cena e a forma com que a gente pode trabalhar esse todo, né? Então, a gente foi muito questionada em relação a isso, e aí quando eu argumentava a pessoa falava, por que a gente começou só com mulheres, essa companhia? Porque existe esse machismo. Se tem um casal, por exemplo, parceiros de dança, e eles terminam a parceria de dança, eles têm um trabalho para ser executado, o homem é que vai fazer, geralmente a mulher não vai, quando a parceria acaba, e eu acho isso, mas por que não? Por que sempre o homem? Não tem que ser um ou outro. O trabalho era dos dois, ou vai, não sei, enfim. Isso eu sempre achei muito estranho. O nome do homem ser sempre o mais forte, ser sempre o principal, né, na dança de salão. E aí a gente resolveu colocar essa companhia para mostrar que a gente pode fazer sem homem, a gente consegue fazer sozinha. Assim como eles também conseguem fazer sozinhos, ninguém precisa de ninguém. Mas a gente pode trabalhar junto por uma opção. E aí, por isso, a gente abriu agora essa audição para todos os gêneros. Entraram alguns homens na companhia e está sendo muito rico o respeito que acontece, assim, entre a gente. Tanto da gente para eles, quanto deles pra gente. E eles estarem ali vendo um ambiente feminista, porque nós somos uma companhia feminista, com ideais feministas.
E tá sendo tudo muito rico, assim. Então, sair lá do interior do Goiás, que a gente sabe que os interiores costumam ser bem mais machistas, mais tradicionalistas e etc. E chegar nesse lugar que eu tô hoje com uma companhia feminista, onde tem homens participando e ajudando a gente a disseminar isso, pra mim, assim, eu fico muito feliz só de ver essa trajetória e de ver gente querendo fazer junto, sabe? Acho que é isso. Sim. Então, legal. Só isso, né? Legal que você comentou, assim, duas coisas assim que eu achei bem interessante, é que quando a gente, por exemplo, quando entrei no mundo da dança de salão, meu Deus, foi um choque, porque eu tinha uma autonomia imensa nas danças urbanas, né? Então, essa relação homem e mulher existe sim, né? Bem machista também nas danças urbanas. Porém, na dança de salão era imenso, assim, o choque que eu tive. Porque às vezes eu queria fazer uma coisa e eu escutava assim, não, você não pode fazer isso, né? E eu ficava, mas por que eu não posso fazer isso? Ou então, essa dama é rebelde, essa dama é isso, essa dama é aquilo. Eu falava, mas gente, a música tá ali tocando, eu quero pegar a batida, por que eu não posso, né? Então, assim, eu demorei um processo pra entender como é que isso funcionava. Então, assim... E também era uma coisa que não cabia na minha cabeça entrar, tipo assim, por que o cara é só o cara ali? A dama, ela também tem um papel principal. E o que eu mais escutava, e escuto até hoje que me deixa enlouquecida, a dama só segue. Meu Deus, se fosse só seguir... Meu Deus, eu pensei, eu tenho que entender o que ele quer que eu faça, passar pro meu corpo e ainda dançar. De forma assim... É a mesma coisa de falar assim, mulher só escuta e obedece. Mulher foi feita pra ficar em casa cozinhando, criando, cuidando dos filhos. Gente, o condutor faz assim, 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 assado. As mulheres continuam na base, só faz isso. E você fica assim, só isso. Eu tenho que entender tanta coisa, tanto processo, que isso aí eu já ligo com outra coisa, que é uma parada também que eu acho interessante. Porque, pra quem não sabe, eu sou pedagoga, quase chegando lá. Então, a área da docência é a minha área que eu estudo há muito tempo, que eu me identifico. E trago essa área para ensinar a dança, né? Que é uma educação também não formal, né, de instituições não formais, porém é educação. Então, o choque que eu tenho muito, que eu vejo muito, e que me incomodou um grande processo, que eu fiquei assim, velho, não tá dando, filho. Não tá dando ver essas coisas que eu tô vendo, vivenciando, de levar a dança como se fosse passos, né? Tipo assim, você tem que fazer isso, o cavaleiro faz isso. Então, eu via muitas lesões acontecendo, muitas técnicas. Eu falo até hoje, gente, meu sonho é ir pro forró e não me machucar. Não me machucarem, assim, né? Mas também eu fico vendo que a culpa não é só de um ou só de outro, é um processo todo que tem que ser passado dentro de sala de aula. Não é só mostrar um passo, é entender que tem um espaço a ser interpretado, entender que tem uma mulher ali, uma troca que tem que acontecer. Ser humano, né? Não é tipo assim, eu quero fazer esse giro e tô nem aí pra você se você não conseguiu fazer, né? Então, assim... E é interessante, quando você me trouxe essa questão acadêmica de... Tô fazendo mestrado em cima disso que eu li, né? Uhum. Você pediu pra eu ler, eu li. Tem que ler, né? Maravilha. E aí, você como mulher trazer essa ideia do samba, de estar trazendo isso de forma acadêmica, né? De forma escrita, assim, pra gente poder entender todo esse processo. Que eu falo, gente, isso é fundamental para o ensino, né? Tanto da dança, até para valorizar mais esse processo, até pra ficar mais claro esse processo, né? Então, assim... Tô gostando muito, inclusive, das aulas, pra deixar isso bem claro, assim, porque eu me identifiquei, eu me vi nesse lugar, porque eu falava, gente... Porque a gente ainda não falou isso no vídeo. A gente não falou isso. A gente não falou sobre isso. Ixi, tem que falar isso. É que eu tô fazendo mestrado em artes cênicas lá na UNB, e como eu sou mestranda e bolsista da CAPES, eu tenho que tenho que fazer prática docente, que é dar aula. E aí eu e meu orientador decidimos que eu ia pegar uma disciplina sozinha, e aí a Lê tá fazendo aula comigo nessa disciplina, né? Tô fazendo. Né? Muito honrada, inclusive. Mentira, eu queria mesmo fazer isso. Mas, e aí quando eu vi você colocando essas coisas que são importantes na teoria, né? Estudar, entender como funcionava todos esses processos, nossa, foi uma luz, porque eu não via isso em sala de aula, eu não via as pessoas se preocupando com isso, eu só via, vamos passar a passo, isso que tava me deixando louca, porque você estuda uma coisa, você tem um valor em cima daquilo, você acredita em tal coisa, e você vê completamente diferente, isso me deixou um processo bem triste, assim, né? Mas é bom ver que outras mulheres, principalmente, estão trazendo esse lado mais acadêmico para a dança, que eu acho também extremamente importante. Assim como os outros estudos, né? Mas esse também eu acho bem importante. Sim. Legal isso que você falou, principalmente porque a gente estava falando da questão do machismo, e aí você falou do condutor, né?
Todas essas questões que eu abordo em sala de aula foram questões que eu fui construindo ao longo do meu caminho, né, com a dança. Eu comecei num ambiente extremamente machista, como todo mundo começou, e ainda, enfim. E aí só que eu sempre fui como meu avô diz, eu sempre fui muito tinhosa e topetuda. O que é um termo muito estranho, porque geralmente quem tem topete é homem. Uhum. Então, eu falo que eu sou potupi, grelhuda. Porque... porque é isso, né? Eu sempre fui de afrontar meus pais mesmo, em casa, quando eu era pequena. Pequena não, né? Adolescente. Eu falava, mãe, eu vou pra festa X, tá? Ela não vai. Eu, por quê? Porque eu não quero. Ah, mas isso não... Porque, ela fala, por que não? Aí meu pai sempre me ensinou que por que não e por que sim não é resposta. Tem que argumentar. E eu argumentava com eles. E aí se minha mãe não argumentasse de uma forma que fosse lógica, eu ia. Só ia. E aí eu faço isso... impulsivamente mesmo, assim, é uma questão de questionar. E aí, durante todo o meu caminho na dança, isso aconteceu, eu questionava. Eu passei muito tempo, eu sou assim, eu demoro a aprender, mas depois que eu aprendo, meu amor, aprendi, já era. E aí eu fiquei muito tempo, só que eu tive muita sorte de encontrar muitas pessoas muito generosas e muito corretas no meu caminho na dança, ao mesmo tempo que eu encontrei outras não tanto. E eu tive alguns professores, alguns parceiros de dança que me ajudaram muito nesse processo de crescimento. 2 deles foram o Vitor Avelar e o Oscar Ricarte. O Vitor Avelar, ele tem uma cabeça muito aberta em relação ao processo de dança, né, a prática da dança, e foram meus 2 últimos parceiros, inclusive. E o Kaká foi quem, inclusive, muito interessante isso. Quando eu voltei da Alemanha, morei lá durante 5 meses, quando eu voltei, a gente começou uma parceria e ele propôs que a gente utilizasse os termos condutor e conduzido nas nossas aulas. E eu, inicialmente, fiquei meio assim, né? Porque é mudar uma coisa que é muito tradicional, né? A gente chamar de dama e cavalheiro. Exatamente. E aí, quando a gente chama de dama e cavalheiro, o que acontece com a dança de salão? A dança de salão é uma dança social e que ela existe há muito tempo. Não vou nem alongar muito sobre isso, porque é um assunto para outro dia, outro vídeo, outro bar. Mas a dança de salão existe há mais de 500 anos. E é uma dança europeia que foi trazida com a colonização pelos portugueses. E aí foi misturada com as danças brasileiras. E hoje a gente tem a dança de salão brasileira. Mas esses costumes de nomenclatura, o termo baile mesmo, que é como a gente chama, o termo dama, cavalheiro, enfim, são termos que foram mantidos e que lá não é mantido. Lá eles chamam de festa, party, que eles chamam de ball, as festas de dança de salão, por exemplo. E eles não chamam de lady and gentleman, eles chamam de leader follower. Então foi uma coisa nossa, coisa do colonizado, de manter esses termos até hoje, né? Então é o tipo de coisa que a gente fica meio preso a isso, mas aí depois que a gente começou a usar, no início foi difícil, mas hoje em dia, tanto eu quanto ele, a gente usa nas nossas aulas condutor e conduzido e condutora e conduzida, para designar quem vai conduzir e quem vai ser conduzido, independente se é homem ou se é mulher. Porque eu, como mulher, sou chamada de dama, independente de eu estar conduzindo ou não. Eu não virei um cavalheiro só porque eu estou conduzindo, eu continuo sendo uma dama, porque dama Exatamente. É o que se chama a mulher, o cavalheiro é o que se chama o homem, né? Uma forma de denominar. E aí a gente tem usado esses termos e tem sido muito, mas muito positivo mesmo em vários aspectos. Porque quando uma pessoa, sei lá, um homem chega numa turma querendo ser conduzido, isso não significa que ele seja menos homem, que ele seja diferente do que ele é. Significa que ele só quer ser conduzido. A única coisa que significa é isso. E uma mulher é a mesma coisa. E aí ele é hostilizado, muitas vezes, pelo próprio professor, sendo chamado de dama quando vai dançar sendo conduzido, o que não faz o menor sentido. Porque Exatamente. A dança é isso, né? Uma troca que pode ser feita entre 2 homens, entre 2 mulheres. E a dança de salão carrega muito essa herança europeia e machista, que não é só europeia, obviamente, mas desses termos. Então, se a gente pode mudar esses termos nos bailes das Carmens, tá na minha companhia de dança, que a gente falou agora no início, a gente não tá chamando mais de baile, a gente tá chamando de festa. O último nem festa foi cabaré. Maravilhoso. Então, cabaré das Carmens. Então, a gente tá tentando mudar um pouco, porque o termo, ele muda muito a forma como as pessoas tratam a coisa em si, né? Porque se não mudasse, se não fizesse sentido, a gente não chamava as coisas de nomes específicos. Isso aqui é uma caneca, não é uma taça. Se eu chamar de taça, todo mundo vai me olhar e vai falar, que maluca, isso é uma caneca. Então, assim... E quando vira uma dama, quando um cavalheiro, né, vira uma dama, ele fica mais feminino na dança. Exatamente. Porque tem que ser feminino, porque a dama
é feminina. Exatamente. E o conduzido sempre é feminino. O que faz um certo sentido, porque a gente sabe que a dança de salão, originalmente, tradicionalmente, ela nasceu entre um homem e uma mulher. E essas forças opostas, a yin e yang, a coisa do feminino, do masculino, faz sentido. Mas não é a única coisa que está envolvida nisso, né? E por quê? Isso é uma crítica muito grande que muitas pessoas fazem. Por que que eu, homem, por exemplo, quando vou dançar como conduzido, eu tenho que fazer trejeitos femininos? Ué, dança como você sente vontade de responder. E a mulher é a mesma coisa. Quando a mulher vai conduzir, o cara fala, não, faz um corpo mais não sei o que. Cara, eu posso perfeitamente conduzir fazendo charmes femininos, porque, é um corpo feminino conduzindo, né? Então isso é muito interessante. Isso me pega um pouco porque, por exemplo, eu venho do estileto também, né? Que é uma dança bem feminina. Então, assim, eu tenho traços máximos femininos possíveis no meu corpo, assim, em relação a expressar a minha dança, né? Então, eu gosto muito de conduzir. Mesmo gostar de conduzir. Eu também não me vi nesse lugar de cavalheiro. Tipo assim, você tá fazendo de homem agora, aquelas piadinhas que a gente fica, gente, de homem, bebê aqui, ó, não é. E quando eu tô, e também vem parte um pouco das mulheres, porque você chega numa festa, no baile e fala assim, vamos dançar? Tipo assim, como assim? Meu Deus. Como se, né, se fosse, enfim, outras coisas que não faz sentido algum, assim, só quero conduzir, vamos fazer essa troca, né, inclusive... É importante para entender os dois lados do processo, né? E então, eu quando conduzo, eu tô conduzindo e vou ser sexy do mesmo jeito como eu estivesse dançando de outra forma. Perfeitamente. Ela é muito sexy, bebê. Mentira, isso não. Mas é na forma de me posicionar. Porque eu vejo assim, eu gosto de dar nos meus cursos, inclusive, trabalhar essa questão do sensual, né? Que é mais um estado de espírito, uma questão de confiança do que uma questão de corpo bonito, uma ideia de ideal, né? Sim. Então, quando eu falo ser sexy, ou estar sendo sensual, ou estar trabalhando em cima disso, é a confiança que você tá com você, em relação ao que você tá fazendo. Então, quando eu tô conduzindo, eu vou dançar do jeito que eu quero. E é interessante você falar sobre isso, porque eu também sempre fui de tipo assim, vou questionar o que tá acontecendo. Eu vou, não, por quê? Porque não é resposta não, eu não quero assim, então vou fazer de outro jeito, né? Pra poder ir brigando. E é ruim às vezes, porque eu, por exemplo, eu me deparo com essas questões e eu enlouqueço, né? Assim, sagitariana louca. Eu me dou uma fritada, eu falo, o que tá acontecendo? Não consigo ficar quieta, passiva, entender as coisas que tá acontecendo. Eu tento trazer uma transformação maior pra cima disso. Então, usar esses dois termos também. Eu ando quebrando muito isso em bailes, sempre que possível estar conduzindo diversas formas possíveis. Me sentindo bem naquele espaço, né? Que é meu, assim, que nos pertence, de certa forma. Não só a outras coisas, né? Uma coisa que eu tenho observado nessa questão, né? Porque a gente questiona bastante, só que a forma como a gente coloca também é muito importante, assim. Como é que eu tenho feito essa mudança? Porque hoje em dia, quando eu e o Cacá a gente começou a usar os termos condutor e conduzido... Quando ele propôs que a gente fizesse isso, pouca gente em Brasília ainda usava. Não estou dizendo que hoje as pessoas usam porque a gente começou a usar, não é isso. É um movimento que acontece, né? Ele vai dominando, assim. Em outros lugares também começou a acontecer. Mas poucas pessoas ainda usavam, muitas pessoas questionavam, discordavam, que é completamente normal, aceitável e tá tudo bem, ninguém tem que concordar com a gente o tempo todo. O importante é respeitar a opinião e respeitar o posicionamento um do outro. E aí, quando a gente começou a usar esses termos, rolava esse atrito, né, às vezes. E aí, qual é o meu argumento? Qual é a minha forma de lidar com isso? Eu trato com naturalidade. Eu não falo, você tem que usar o termo condutor, você tem que usar o termo conduzido porque é melhor. Eu uso nas minhas aulas. Ponto. O aluno novo que chega, eu explico. Pessoal, eu uso o termo condutor e conduzido porque os termos dama e cavaleiro não me representam mais. Não é porque eu tô conduzindo que eu virei um homem, blá, blá, blá. E é isso. Falo isso na primeira aula. Se chega gente nova na aula seguinte, eu repito pra pessoa nova saber. E a partir de então, eu só uso condutor e conduzido. E a pessoa fica ouvindo condutor e conduzido durante toda a aula. As aulas todas, o ano inteiro, um semestre. E a pessoa se habitua a ouvir aquilo. Aconteceu uma vez de algum professor me substituir na minha turma, porque eu tive que viajar. Na aula seguinte, os alunos vieram falar que acharam estranhíssimas, piadas machistas que eles fizeram, não sei o quê. E eu nunca falei, gente, porque os professores fazem piada machista. Não faço piada com homem nem com mulher, eu simplesmente respeito ambos os posicionamentos e trato com uma naturalidade que deve ser tratada, porque não tem nada de errado. Tô conduzindo, sou mulher, tô conduzindo sendo homem, tanto faz. E aí isso está acontecendo, porque as pessoas começam a achar interessante e a se questionar, porque o problema é que a maioria das pessoas não se questionam. Isso que a gente tem de se questionar, a maioria das pessoas não fazem, elas simplesmente aceitam. Isso acontece porque há anos, séculos, as pessoas têm aceitado os termos dama e cavalheiro sem questionar. Por que é chamado de dama e cavalheiro no Brasil? Por que no exterior não é assim? Exatamente. Por quê? A gente questiona,
não tá me servindo mais, vou usar outro. Uma pessoa vê a gente usando e começa a mudar hoje a quantidade de gente usando esses termos, que é um exemplo pequeno, perto do tanto de coisa que a gente pode mudar ainda dessa mesma maneira. Se a gente bate de frente, a gente causa um atrito e uma resistência. Por exemplo, um exemplo bem besta, assim. Se você, por exemplo, vai sair de casa sem casaco, sua mãe fala, filha, leva um casaco. Você já fala, ai, que saco, tem que levar um casaco. Se você tá saindo com uma amiga sua e fala, amiga, leva um casaco, porque eu acho que vai fazer frio. Você fala, tá bom, vai lá e pega. Por quê? A sua mãe é uma pessoa que tem uma barreira entre você e ela, porque geralmente essa barreira é construída, raramente ela não é. Sua amiga não, sua amiga tá ali do seu lado, uma pessoa que tá com você, vai pra balada com você. Então é muito mais fácil você atingir a pessoa estando perto, falando tranquilamente, do que batendo de frente. Você bateu de frente, você já construiu uma barreira, você já perdeu o Playboy. Então, assim, o lance é falar tranquilamente, argumentar, questionar, aquela questão, né? De o cara te assedia na rua, sabe o que eu faço? Quando eu tô segura, gente, pelo amor de Deus, eu só faço isso quando tem muita gente em volta de mim. O cara faz psiu, odeio quando o cara faz psiu. Aí ele faz psiu. Eu volto, oi? Eu olho pra ele, oi, tudo bom? Ele não sabe onde enfiar a cara. Eu falo, tá precisando de alguma coisa? Você me chamou? Ele, não, falei com você não, tava falando com o cara ali. Eu, tá bom, não, desculpa, então. E vai embora. O cara não sabe onde enfiar a cara. Porque ele não tá ali querendo falar comigo. Ele quer exercer o poder dele masculino sobre mim. Quando eu respondo de uma maneira educada e gentil, ele não sabe reagir àquele poder que foi exercido em cima dele, entendeu? Nossa, então, eu não tenho essa evolução. Não tenho mano tomando. Cara, eu também às vezes não. Eu às vezes também não me seguro, também dou uns dedos, também não sei o que, etc. Mas quando eu tenho esse tipo de atitude, eu vejo um efeito muito maior, porque o cara fica com vergonha. Ele fala, eita, porque ele faz isso porque é cultural. E na dança de salão é a mesma coisa, é cultural falar dessa maneira, tratar dessa maneira. Se a gente questiona de maneira gentil e faz a pessoa se questionar sem fazer ela criar uma barreira, a gente consegue atingir mais pessoas, né? Mais rápido, às vezes. Exatamente, essa questão do corpo, né? A gente consegue... Se a gente tem uma empatia com outra, é muito mais fácil de se acessar, sim, né? Porque quando não é, o corpo se fecha naturalmente. Inclusive para outras questões, inclusive a política que estamos vivendo atualmente. Exatamente. Né? Então nem é, esse corpo ele se fecha para uma questão que você, de certa forma, você tem que acessar de outra forma. Porque ninguém gosta de se sentir inferior. Isso é uma realidade. Ninguém gosta de se sentir inferior. E quando a gente faz esse tipo de coisa, quando a gente afronta, quando a gente bate de frente, a gente tá geralmente colocando a pessoa como inferior. Então, vamos conversar de igual para igual, tranquilamente. Ali eu acho que isso pode surtir um efeito melhor, né? Isso é interessante, porque já vem com uma outra questão que eu acho interessante a gente discutir, sobre o processo da aprendizagem da dança no geral, né? Porque eu vejo assim, que é muito... Não é que é muito mecânico esse processo, não é estudado como a forma é. Alguns professores eu consigo colocar e citar e falar assim, que ensinam porque as pessoas demoram muito para ter uma certa maturidade na dança, corporal, digo, e que não necessariamente precisaria ser dessa forma, entendeu? Sim. Porque os estudos, a gente já tem estudos que direcionam, né? Então, por exemplo, o empírico, ele é importante? Eu acho que ele é importante. Mas para você ensinar, você precisa estudar. Não dá, o empírico não vai ser o suficiente, sim, né? Até porque é outro corpo, eu tenho que ter cuidado com esse outro corpo. Ninguém vai fazer cirurgia com um médico que viu no YouTube como se faz a cirurgia, né? Então, assim, eu vejo muito na dança essa desvalorização, inclusive dos próprios professores, de se autoprofissionalizar. Ninguém faz isso, né? Você pode ver que qualquer um tá aí tá dando aula, fazendo qualquer coisa, não respeita, inclusive, não quer estudar, não quer entender como funciona esse processo. Às vezes o aluno fica ali... Eu falo muito isso porque eu me machuco muito, né, dançando, porque eu sou mais leve, assim, então, assim, às vezes eu sinto muito que falta esse lugar de professor ensinar dança em todo o seu processo. E mais do que isso, eu ia falar quando você falou isso lá no início, dessa questão de machucar o corpo, né, feminino, geralmente, dançando... outra coisa que o Kaká também, meu parceiro, sempre fala, os professores e as professoras, não só os professores, as professoras também, geralmente, de dança de salão, só ensinam o condutor, o cavalheiro, porque o conduzido, como você falou, só segue. E não é bem assim, o condutor, ele tem uma função, o conduzido tem outra. Cada um tem uma função, a dança, ela acontece a partir dos dois, senão dançavam sozinhos, gente, senão não precisava dos dois, né? E essa questão de ensinar, além de ensinar como fazer a movimentação, não só o passo, ensinar como o corpo se move, como ele deve ser, como ele responde, cada um saber que tem uma função. Também, porque eu acho que as pessoas acham que quando vai ensinar a mulher, né, a conduzida, ou a dama, vai ensinar ela a conduzir. E, gente, não é assim, não se ensina só quem conduz. Você tem que... você só segue. Como que segue? Por quê? Como que eu faço pra ser... você tem que ser leve, a dama tem que ser leve, a conduzida tem que ser leve. Como faz pra ser leve? Troca Ensina o peso. Como? Como assim? A pessoa não sabe nem andar, ela não sabe o que é troca de peso. Então, assim, vira uma coisa natural que é pra gente que já vive esse mundo, mas pra quem tá chegando é um outro meio. Exatamente. E tem que ser ensinado também. Não é simplesmente, vai na intuição, entendeu? Então, por exemplo, qual é a função do condutor?
eu coloco duas coisas, assim. Quando eu ensino, eu gosto de colocar atualmente, né? Pode ser que amanhã eu mude, pode ser porque são seres humanos e líquidos, e a gente vai aprendendo e mudando e se modificando. Mas hoje, nesse ponto que eu tô da minha pesquisa, nesse momento de estudo, o condutor, ele, pra mim, ele dá basicamente duas informações: direção e tempo. E o conduzido segue essas informações de direção e tempo da maneira que sentir mais confortável e etc. Então ele tem que propor a dança, ele propõe a direção e o tempo a partir de uma estética específica, de um estilo específico, de música, etc., dependendo da modalidade, dependendo do estilo, né? E o que ele propõe tem que ser não só recebido e seguido pelo conduzido, tem que ser respondido, correspondido. E como que isso pode acontecer? Então, por exemplo, o condutor ele tem que saber o que ele vai fazer. Ou a condutora, porque ele vai propor a dança, ele tem que saber. O conduzido, ele não tem que saber o que ele vai fazer, ele tem que saber como receber e responder o que ele vai fazer. Então ele tem que estar atento, tem que trabalhar escuta, tem que trabalhar percepção, sensibilidade, tem que trabalhar noção espacial, noção corporal, exatamente. Porque ele tem que entender o que o outro corpo quer. Não só o que ele quer e vice-versa. O condutor também tem que trabalhar tudo isso, mas ele trabalha de outra maneira. Cada um trabalha numa perspectiva, um de quem está propondo, outro de quem está seguindo, né? E aí, se a gente entende isso, eu acho que fica mais fácil de saber como ensinar para o conduzido, exatamente. Né? Júlia, eu vou falar de novo aqui. E a leveza, quando você fala da dança, a ativista do ser grande, do ser gordo, não significa que você é gordo ou magro. Existem pessoas de forma magras que não conseguem, elas parece que estão presas o pé no chão. Como tem gordos que dançam, que, velho, exatamente. Que... A dama mais leve que eu vi na minha vida, até hoje, se chama Nayara Márcia, ela é professora lá em Belo Horizonte. Ela foi parceira do Rodrigo Delano, eu conheci eles no segundo CISUB, Congresso Internacional de Zuca em Brasília, que teve, segundo congresso de dança que teve em Brasília. Foi o primeiro que eu vim, que eu trabalhei, e eu fiquei chocada, não só com a leveza, mas com o swing que ela tinha, e ela era gorda. Hoje ela já emagreceu, não sei, ela tá bem diferente, mas quando ela era gorda, você olhava, você não dava nada. Quando você via ela na apresentação, botava todo mundo no chinelo, porque visualmente ela era leve, sensitivamente ela era leve. Isso não tem nada a ver. Eu acho que a leveza na dança, até onde eu tenho estudado, ela não tem nada a ver com questão estrutural corporal, exclusivamente. Tem também, mas não só. Tem a ver como você coloca esse corpo. E tem muito a ver com o estudo do Laban também, que quando ele fala das qualidades de movimento, de força, de fluxo, enfim. E aí na dança tem muito isso, a questão do momento. Para você ser leve, você tem que responder na hora certa. E o condutor, para ser leve também, ele tem que pedir e propor na hora certa. É tudo questão de momento. Se eu viro meu tronco enquanto o outro ainda tá aqui atrás, vai ficar pesado pros dois. Se todo mundo vira junto, começa a ficar leve. Então não é uma questão física estrutural, né? De ser gordo, de ser magro, de ser alto, de ser baixo. É como você coloca o seu corpo na situação junto com outro corpo, né? Quando eu fiz a turnê, fiz a turnê na Europa em 2017, eu achei muito interessante lá, porque essa preocupação com a técnica eles têm demais, coisa que aqui muito banal. Amam, então, assim, isso me encantou até como professora de poder... Porque eu acho que quem não é professor mesmo, quem tá ali de eles descobrem. Porque não sabe ensinar como tem que ser, né? O estudo, ele é necessário para você poder ensinar isso. Então, isso eu achei muito interessante, esse lugar aí de, tipo assim, eu tenho que entender pra poder ensinar, porque eles querem aprender do jeito certo, não é banal, igual é aqui, faz pra lá. Sim, e eles se interessam muito por história, pelo contexto inteiro. Exatamente, a música, coisa. Então, assim, a música é coisa que aqui não vivenciei. Então, assim, lá eu cheguei, assim, os professores ensinavam música, assim... Você fala assim, gente, isso é óbvio, isso tem que acontecer, né? E tá lá, e aqui. Então eu falo, daqui a pouco a Europa tá passando o carro aí. Em geral. Isso é uma questão séria. É a mesma questão do futebol, né? Porque a gente tem talento. Só que tem um professor meu que fala que a gente tem que tomar muito cuidado com o talento. Porque o talento, às vezes, ele talento. É a mesma questão do futebol. Hoje em dia, por exemplo, antigamente o futebol do Brasil, ele era um estouro, né? Ele era muito destacado dos outros. Isso meu pai falando, porque eu não entendo tanto de futebol, mas conversando com ele, falando de dança, ele falando de futebol, ele falando que o futebol ele era muito destacado do brasileiro, né? Dos outros, porque o brasileiro ele tem esse tal do swing. Quando a gente fala da ginga, por exemplo, no futebol brasileiro tem a tal da ginga, muito valorizada a performance, não só a execução do esporte, né? E isso nos brasileiros é nato.
Os brasileiros, eles fazem isso porque tá no dia a dia deles. A ginga tá no dia a dia do carioca, do brasileiro. E eles levam isso pro futebol. Só que hoje em dia, o que acontece? Os europeus, eles têm uma forma de estudo. Eles não conseguiam executar isso, mas eles passaram os anos todos estudando isso, entendendo isso. E hoje eles fazem isso até melhor do que a gente. Exatamente. Porque eles estudaram o que a gente faz. Enquanto a gente não estuda o que a gente mesmo faz. A gente só faz. Na dança, no futebol, em vários lugares. Tem quem estude? Tem. Mas a gente ainda coloca como falta porque ainda é minoria, né? Enquanto não for maioria, a gente ainda Até porque o professor ele tem que entender que ele não é o protagonista do processo em sala de aula, né? Ele é professor. É um negócio de show. Não adianta, cara. Você não tá ali para ser protagonista desse processo. Então, essa questão ela tem que ser levada em consideração, porque é um passo a ser. Eu preciso entender como esse corpo consegue... Às vezes o cara ele não consegue girar sozinho, mas ele quer que você gire 3 voltas. Ele não consegue. Cambrê, vamos fazer cambrê. Faz aí. O cara não consegue fazer. Consegue. Então, essa ideia de corpo tem que ser trabalhado, né? É outra questão... Não, essa questão, só pra falar dessa questão que você falou do professor, que ele não é protagonista, né, da sala de aula, uma coisa que me chamou muita atenção é que lá na Europa, quando a gente dava aula nos festivais, que a gente foi dar aula, geralmente os alunos ficam em várias direções. Primeiro que não tem espelho. Exatamente. Lugar nenhum tem espelho. Segundo que o professor fica no meio, faz a movimentação, a professora, o casal, faz a movimentação no meio e cada um tá virado para uma direção. E assim funciona. Se você coloca todo mundo numa direção só, eles ficam meio assim. E aqui no Brasil é muito cultural isso. Você tem um espelho, todo mundo virado pro mesmo lado e acontece todo mundo junto. E eu conversando com isso sobre isso com o professor, eu não lembro mais nem quem foi, cara, queria lembrar. Mas falando que isso é a vaidade do professor, de ver todo mundo fazendo igualzinho, para ver que ele conseguiu ensinar igualzinho para todo mundo, em vez de deixar cada um entendendo o seu tempo, porque eu tenho uma velocidade de aprendizagem, você tem outra, ela tem outra, ele tem outro. Se eu exijo que todo mundo faça no mesmo tempo, eu tiro a oportunidade de alguém que faz mais devagar, tipo na aula. Tem uma menina que faz mais devagar, tudo bem. Isso não quer dizer que ela não vai conseguir, ela tá conseguindo. Exatamente. Isso significa que ela tem um tempo diferente e que ela vai precisar de mais tempo do que o outro. E às vezes ela vai concretizar mais do que o outro que aprendeu mais rápido ou não. O processo de aprendizagem é individual. É individual. E a gente aprende que não é desde muito novo, na escola, quando a gente é obrigada a sentar. 10 crianças que têm autismo ou que têm hiperatividade, todo mundo sentado durante 5 horas numa sala de aula, ao invés de trabalhar outras formas de ensinar, Exatamente. Né? E aí tira essa autonomia do dançarino, né? Porque ele vai ter que sempre executar passo. Então eu não consigo trabalhar essa autonomia para que ele desenvolva uma coisa legal. Então, tipo assim, dentro da minha dança, eu tento trazer tudo que eu tenho de vivência. Ah, mas fulano dança o quê? O que você mais gosta de dançar? Inclusive, essa é uma questão, né? Que todo mundo pergunta, meu Deus. Você tem que saber responder, né? Gente, eu amo tudo. Eu confesso, assim, que eu sou Brasil, eu sou meu chachado, eu sou meu baião, eu sou meu samba, eu sou minha capoeira. Mas fortemente. Exatamente, mas às vezes eu tô ali na pegada do hip hop louco, assim, eu quero... Enfim, né? Então, assim, a gente tá vivenciando. Mas acho que é muito dessa questão tecnicista que a gente tem, né? Do mercado, de você tem que se focar naquilo, foca, faz uma coisa só. Você não pode ser um filósofo muito bom aqui e à noite eu quero ser um eletricista. Não, você tem que focar naquilo, né? Então, eu trago tudo que eu tenho de vivência e com certeza vai tendo dificuldades, desenvolver isso e aquilo, mas eu acho que é muito mais prazeroso pra mim como pessoa, que eu acho que o ideal é isso, é sentir prazer em relação a isso. Sim. Do que ficar executando. Às vezes você quer fazer uma coisa, não quer fazer, eu quero pôr esse pé aqui, mas por que você quer pôr? Porque eu quero pôr esse pé aqui. Tem uma dançarina, Fabiola Klagsbrun, lá do Rio de Janeiro, que ela ensinou uma variação pra gente, ela contando a história de como ela nasceu, e ela fala simplesmente assim, fiz porque quis. Exatamente. Nossa, me mata quando alguém fala assim. Por que quis? Ué, porque eu quis. Por que você fez isso? Eu falei, porque eu quis. Não, e quando fala assim, não pode fazer, adoro falar que não pode, que aí você fala, bebê, agora que eu vou mesmo, vamos fazer isso aí. E variado ainda. Né? Então, assim, e também traz uma outra questão, eu acho, que é pra dentro do baile, né? Dessa questão do dizer não, dizer sim. Isso aí foi uma questão que me torturou muito tempo. Assim. Por que eu não posso sentar e olhar e aprender? Né? Por que eu não posso estar bem aquele dia e querer só ver? Enfim, né? Não, você tem que dançar, você não pode falar não. Porque... Acho que a gente tem que trazer esse sujeito, né? Esse humano pra dentro daquele lugar, né? Aquele humano que... Ainda mais a gente que menstrua, gente. Pelo amor de Deus, tem TPM que você não consegue nem ser legal com a pessoa. Não tem condição. Você quer ali só ficar quietinho. E é levado como falta de respeito. Como, ela não quis dançar comigo. E essa questão de dizer não, dizer sim, seria uma questão bem variada e bem polêmica. Porque eu entendo os dois lados. Eu acho que
A gente não tem que dizer sim se a gente quiser dizer não. Eu não preciso dançar com alguém que eu não queira, mas ao mesmo tempo eu entendo o lado de uma pessoa que passou o baile inteiro criando coragem pra te chamar pra dançar, e na hora que ele te chama você fala não. Eu entendo os dois lados. Exatamente. E é por isso que é polêmico, sabe? Porque eu tenho o direito de dizer não. Agora, essa pessoa que ficou 5 horas trabalhando internamente pra chamar uma professora pra dançar e recebe um não, ela tem que saber como lidar com isso. Onde que a gente começa a trabalhar isso? Sala de aula. Na sala de aula. Né, com essa função. Né, que tudo bem, não tem, você não pode dizer não pra ninguém. Pode! Você pode dizer não. E você inclusive pode. E você pode, inclusive, receber um não. Tem um amigo meu, cara, que falou maravilhosamente sobre isso uma vez. Ele falou que a mãe dele sempre ensinou a ele que ele não pode passar vontade. Se ele estiver na casa do amiguinho e ele sentir vontade de comer alguma coisa, ele vai pedir. Mas se a pessoa disser não, ele vai aceitar o não e tudo bem também. Então ele é uma pessoa que ele lida muito bem com isso e quando eu perguntei pra ele, isso fez muito sentido, porque é desde berço. A gente não é ensinado a lidar com a decepção. A gente é ensinado que a decepção é ruim, decepção faz mal. E que o não faz parte da decepção, né? Não significa decepção. E não, gente, Lê, me empresta seu celular? Não, tudo bem. Tá tudo bem. Ela não me odeia porque você não me odeia porque você não me emprestou seu celular. Não é pessoal. Ou não é pessoal, você simplesmente não quis me emprestar seu celular. Até porque a gente também recebe vários não e tá tudo bem, né? Exatamente. Às vezes a gente entende, pô, tá dançando muito, beleza. Até pergunta se tá cansado, tá tudo bem, se não tiver, né? De entender a empatia com o outro, entender esse lugar que não é você. E depois tá tudo bem. Isso, e que a gente tá trabalhando, isso é muito importante. Alguém me chamou a atenção esses dias também, quando eu tava, durante um outro processo coreográfico que eu tava trabalhando, de que estamos trabalhando... foi a Isa Cavanelas, maravilhosa. Estamos lidando com material humano, não somos máquinas. A gente trabalha numa área completamente diferente. A arte é completamente diferente de você sentar no escritório e trabalhar com o seu computador. Você pode ligar e desligar ele a hora que você quiser, você pode bater nele, você pode jogar no chão, você compra outro, tá tudo bem. O ser humano não é assim. Nós somos seres humanos conscientemente. Não pode não. Não joga, não dá pra jogar fora, gente. Então, assim, a gente tem que entender que o ser humano, ele tem sentimento, emoção, sensação e que, né? Tem que trazer, né? Esse indivíduo, esse humano pra dentro de todos os lugares, né? Acho que, inclusive, e de outras questões também, mas eu venho trazendo isso, até uma pesquisa minha que eu estou desenvolvendo e tal, conversando com alguns professores desse lugar. Porque o professor ele tem uma responsabilidade social muito imensa. Enorme, ele vai criar uma comunidade, ele vai criar um processo. Então, não é qualquer coisa. Tem que pensar muito bem antes de falar, antes de verbalizar, antes de jogar, antes de vomitar uma informação. Porque a gente vomita informação em cima de alguém que tá esperando que você passe conhecimento. E tem mais essa coisa também. O Kaká, gente, Kaká é meu amor, né? Amor da minha vida, meu parceiro. Amo. A gente é só parceiro, tá, gente? Ele é casado, amo a esposa dele também. E ele fala que quando ele tá ensinando, ele não passa conhecimento. Ele passa informação. Uhum. A pessoa que ouve é que transforma em conhecimento. E se eu vomito uma informação abstrata, completamente desnecessária, que conhecimento que aquela pessoa vai transformar, né? Então, não cria autonomia, que é muito comum hoje. Até as pessoas criarem essa maturidade corporal, 30 anos, precisa ter 30 anos pra criar, pra conseguir... Não, velho, você não precisa, a gente tem que acessar isso de outra forma. E essa questão do não, eu levo também pro meio da dança. Se um condutor me pede pra fazer um chicote de uma maneira agressiva, de um momento que eu não quero, eu não faço. E você não tem que fazer, viu? Conduzida. Você não tem que fazer, você só tem que fazer o que seu corpo sentir conforto, se sentir confortável em fazer, assim como o condutor também. Então, acho que essa questão do não é uma questão muito importante de ser abordada de várias formas. São muitos aspectos, assim, né? De serem... Tem que ser discutido, eu acho, né? Pelo meio todo. Exatamente. Assim. Acho que é isso. Muito obrigada, foi linda a nossa conversa. Adorei a conversa com você, mais uma vez. Agora na frente das câmeras. Meu Deus, que nervoso. Mentira. Mas, assim, é isso. Acho que deu pra passar um pouquinho aí do que a gente vive, do que a gente traz. É isso. Valeu, galera. Muito obrigada, gente. Adorei. Corta!